Bom, convergência e divergência de uma sequência. Nós podemos fazer a definição, definimos uma sequência convergente quando a gente pode tomar o limite, com n tendendo a infinito, com n muito grande, o limite do termo geral, e esse limite do termo geral a n, ele vai ser igual a um L, sendo L um número real. A gente pode escrever que para todo epsilon zero, para todo epsilon, por melhor dizer, maior que zero, existe um número natural n0, tal que n sendo maior que n0, o nosso número do índice do termo geral da sequência sendo maior que n0, isso implica que L menos epsilon vai desempenhar um papel de um raio de convergência para esse nosso termo geral. De forma que esse L menos epsilon e L mais epsilon vão estabelecer um raio de convergência para isso. Geometricamente, a gente pode escrever isso da seguinte forma. Imaginem que a nossa sequência ela vai, aqui eu tenho n, e o n então, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, e assim por diante, até n indo ao infinito. Isso vai fazer com que a gente tenha então o nosso L, que tomando o limite do termo geral da sequência, e isso vai definir para a gente um valor inferior, um valor superior, onde eu vou ter aqui L mais epsilon e L menos epsilon. E conforme a sequência vai crescendo, vai aumentando seus números, digamos que esses valores eles vão se aproximando dentro desse raio de convergência. E isso então a gente vai dizer que essa sequência ela é convergente, Se existe, ou se para qualquer epsilon maior que zero existe um n tal que em módulo esse an menos L for menor que epsilon, para todo n maior que zero, essa sequência ela vai ser convergente. Então, o que a gente tem geometricamente aqui, falando que para um n, nesse exemplo que eu estou falando aqui, digamos que para um n maior que 4, os valores estão dentro desse intervalo de an menos L em módulo menor que epsilon, dentro de L mais epsilon e L menos epsilon. Isso faz com que a gente tenha então uma sequência convergente. Da mesma forma, a gente pode fazer uma definição para divergência. Uma sequência ela vai ser divergente ela vai ser divergente quando o limite do termo geral a n, da mesma forma, com n tendendo a infinito, esse limite ele vai ser mais infinito ou o limite do nosso termo geral vai ser menos infinito. O limite do termo geral da sequência sendo mais infinito implica que a gente não consegue ter isso com a sequência para n's muito grandes, tendendo a um valor finito. Se a gente imaginar os exemplos anteriores que nós tivemos, o que a gente teve? No segundo exemplo, quando n era muito grande, a sequência tendia a zero, quando eu tinha aquele exemplo de 1 sobre n. Já no terceiro exemplo, a sequência oscilava entre mais 1 e menos 1. Então, esses critérios de convergência vão ajudar a gente a definir quando uma sequência vai ser convergente ou vai ser
divergente. Assim, se no limite, né, a gente escrevendo de outra forma, né, se o limite do nosso termo geral AN, quando n for para infinito, se esse limite é finito, o que nós temos? A sequência converge. De outra forma, caso contrário, a sequência diverge. Então, essencialmente, se o limite, tomarmos o limite do termo geral e esse valor for finito, a sequência é convergente. Se tomarmos o limite do caso geral para n infinito e for diferente de um valor finito, o que nós temos é que essa sequência ela vai ser divergente. Vamos ver isso em alguns exemplos. Se a gente tomar vou pegar aqui um exemplo. Esse vai ser o nosso quarto exemplo. Vamos tomar o limite com n tendendo a infinito. Vamos pegar uma sequência que o nosso AN seria n ao quadrado mais 3n menos 1 dividido no denominador por 2n quadrado mais 5. E aí nós vamos precisar relembrar todas aquelas técnicas de limite para poder resolver isso daqui. Essa aqui ela é simples. Se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por n quadrado, o que nós vamos ter? Limite de n indo para infinito. Esse primeiro termo aqui fica 1, mais 3n por n quadrado vai ficar 3 sobre n, menos 1 sobre n quadrado, 1 sobre n quadrado. Dividido agora por 2, cancela esse n quadrado aqui, mais 5 sobre n quadrado. Quando a gente aplicar o limite agora, o que nós vamos ter? Esse termo vai a zero, esse termo vai a zero, esse termo vai a zero, porque eles vão ser divididos por n, que está indo a infinito. De forma que nós vamos ter que isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 2. Né? Só isso resta aqui. Então, o limite da sequência ele é igual a 1 sobre 2, portanto, um valor finito, e isso significa que essa sequência converge.